o trailer do remake em live action de Moana chegou com tudo, adaptando várias cenas da animação para o mundo real. Mas sabia que o novo filme pode acabar sendo mais diferente da animação do que poderíamos imaginar? Semideusa. Apesar de estar claro que o live action será fiel em vários aspectos, também existem boas chances de ele se dar a liberdade de fazer algumas modificações na história. Se essas alterações serão aceitas pelo público, só saberemos na hora, mas dá para imaginar certas modificações que podem melhorar e muito a história da princesa de Motunui, principalmente se algumas dessas modificações forem relacionadas a Moana 2, lançada em novembro de 2024. Moana 2 foi lançada vários anos após o filme de 2016 e expandiu bastante o universo, introduzindo novos personagens e conceitos que provavelmente nem tinham sido pensados pelos criadores enquanto o primeiro filme era feito. Em 2016, ninguém realmente esperava que a Moana se tornaria uma semideusa, que é o que ocorre no final do segundo filme animado. Mas como o remake vai ser lançado depois de Moana 2, pode ser que o filme já comece a dar indícios de que a navegadora se tornará uma semideusa. Até porque a intenção da Disney, com certeza, é fazer um live action do segundo longa animado da personagem, caso o remake faça o sucesso esperado. Talvez vejamos algum vislumbre desse futuro, ou até mesmo alguma cena da Moana quase despertando suas tatuagens divinas, mostrando que ela sempre teve o potencial para virar uma divindade. É só pegar como exemplo o live action de Lilo e Stitch, que introduziu os outros experimentos do Jumba, que só aparecem nas continuações do desenho, na forma de easter eggs. Como o filme fez sucesso, ele ganhará uma continuação, e existem grandes chances de os personagens que apareceram na forma de referências se tornarem parte importante da próxima história. Interessante, né? E olha que essa é apenas uma das 10 teorias incríveis que você não sabia sobre o live action de Moana. Fica ligado porque tá começando agora mais um Team Vídeo cheio de novidades. Classificação indicativa. Moana, assim como todas as animações da Disney, é bem infantil, apesar de abordar alguns temas pesados. Mas a tendência é que o remake em live action seja mais pesado, ao ponto de sua classificação indicativa acabar sendo mais alta do que a obra original. Algo que nos leva a acreditar nisso é que quando o trailer mostra a data de lançamento da produção, abaixo da data dá pra ver a frase "This film is not yet rated", que do inglês significa que o filme ainda não recebeu uma classificação indicativa. Isso pode significar nada, já que o filme vai ser lançado apenas em julho de 2026, mas não estamos falando de qualquer longa, e sim do remake de uma animação infantil. Se ele for ser tão semelhante à produção original, já deveria ter recebido uma classificação indicativa, a mesma do filme de 2016. O fato de isso não ter acontecido indica que, talvez, o filme acabe sendo mais pesado do que o normal. E é compreensível, porque mesmo se ele só adaptar todas as cenas do original, tem coisas que ficam mais sombrias em live action, tipo a cena da Moana se afogando. Esse é um momento que já é bem agoniante no original, mas imagina ver uma atriz de carne e osso passando por isso. Agora, se a gente assumir que o filme vai trazer suas próprias cenas sombrias originais, a coisa toda pode ficar ainda mais pesada. O remake com certeza continuará sendo assistível para as crianças, mas mesmo assim, é possível que algumas delas saiam levemente traumatizadas do cinema. Mau e vilão. A Disney costuma fazer dois tipos diferentes de remakes. Aquele que adapta fielmente a animação e aquele que muda a história, às vezes virando-a do avesso por completo para nos surpreender. Às vezes nós vamos ao cinema pensando que iremos ver um remake do primeiro tipo e ele acaba sendo do segundo após um plot twist. E esse talvez seja o caso do live action de Moana, se revelarem que o Maui dessa versão é um vilão. Essa ideia parece absurda à primeira vista, mas é aí que tá. A Disney já fez algo assim antes, e há pouquíssimo tempo, no remake de Lilo e Stitch. No original, Jumba, o criador do Stitch, acabou indo para o lado dos mocinhos no final, mas na nova versão, ele assumiu o papel de vilão principal e não chegou a ser redimido. No caso de Moana, o Maui começou sendo o culpado pelo problema que a personagem principal precisa resolver, já que foi ele quem tinha roubado o coração de Te Fiti. Ele até rouba o barco da Moana para fugir da ilha onde tinha sido exilado, com a intenção de abandoná-la lá. Só depois disso que o Maui e a Moana
Moana juntam forças, mas isso poderia se desenrolar de uma forma diferente no remake, com o Maui apenas fingindo que se tornou amigo dela para conseguir enganá-la. Isso faria com que essa versão realmente se tornasse totalmente diferente da produção de 2016, e todos nós, definitivamente, ficaríamos de boca aberta vendo essa revelação acontecer. Você gostaria dessa novidade ou ficaria decepcionado? Nalo. O Nalo surpreendeu a todos nós com seu poder e maldade em Moana 2, e ele é outro elemento da sequência que pode aparecer mais cedo no remake. Afinal, a segunda animação construiu ele como a grande ameaça da franquia, então faria todo o sentido essa ameaça já estar presente desde o primeiro filme, nem que seja no pós-créditos. Principalmente porque toda a missão da Moana para salvar Te-Fiti foi apenas o primeiro passo para acabar com a maldição de Nalo e reconectar toda a humanidade. Fazer ele ter uma aparição de destaque no remake vai preparar terreno para a continuação do live action, ao mesmo tempo que fará com que as pessoas se lembrem dos acontecimentos de Moana 2 e fiquem hypadas para a terceira parte da trilogia animada. Vamos lá, todos nós ficaríamos arrepiados se víssemos uma referência ao Nalo nesse live action que tem tudo para ser completamente incrível, não concorda? Principalmente se a animação de Moana 3 fosse oficialmente anunciada logo depois do lançamento do remake. Se você também quer vê-lo no filme, comente aqui embaixo o hashtag Nalo. Sem Te-Fiti. Porém, também existem chances de algumas expectativas serem quebradas no novo filme. Todos os fãs da história da navegadora com certeza estão ansiosos para ver Te-Fiti em live action, com uma computação gráfica muito mais realista que a animação da obra original. Isso se eles não derem uma forma humana para a personagem, da mesma forma que fizeram com Jumba e Plique no remake de Lilo e Stitch. Mas e se, ao invés dessas duas opções, a Te-Fiti simplesmente não aparecer? Ela não chegou a dar as caras no trailer, e pode ser porque a Disney quer manter a aparência dela em segredo por um tempo, para revelar apenas em um trailer posterior ou, se duvidar, apenas no filme. Ainda assim, com a deusa não aparecendo desse jeito, pode ser que ela simplesmente não vá dar as caras em sua forma verdadeira no filme. Se for o caso, será um tanto decepcionante, porque a cena em que Te-Fiti aparece é uma das mais lindas de Moana. Origem do Maui. Agora, uma das cenas mais tristes é aquela em que Maui conta a sua origem, revelando que foi jogado no mar quando era um bebê e foi trazido de volta à vida pelas divindades, tornando-se um semideus. Esse momento é tocante, mas a história dele foi bem resumida. Imagine só se essa história fosse melhor explorada no remake. Essa origem poderia ser contada através de um flashback maior, ao invés de um resumo narrado pelo Maui. Assim, poderíamos conhecer seus pais e também o seu povo, o que faria com que a cena dele sendo abandonado fosse ainda mais triste. Seria uma forma incrível de trazer mudanças para esse remake sem realmente alterar a história do original, apenas criando mais conteúdo para o novo filme. Um dos principais chamativos desse live action é que o Maui estará sendo interpretado pelo Dwayne Johnson, que já fazia a voz do semideus nas animações, mas que agora também vai encarnar ele fisicamente. Então, a escolha de dar esse foco extra ao Maui é bem natural. Sem Pua. Todos nós amamos o porquinho da Moana, mas já vamos avisando que nenhum de nós deve ficar criando esperanças de vê-lo tendo destaque nesse filme, já que ele não aparece no trailer. Pois é, pode ser que o Pua sequer apareça nesse filme. Ele já não tem muito destaque na primeira animação, e só passou a viajar com a princesa de Motunui em Moana 2. Pensando assim, a decisão de tirá-lo completamente do remake do primeiro longa para dar espaço a outras coisas novas não é tão absurda, já que o porquinho pode ser introduzido no remake de Moana 2, em que ele é importante de verdade. Claro, também pode ser que Pua só não tenha aparecido no trailer por ter pouco destaque na adaptação, exatamente como no material de origem, ainda aparecendo, mas em poucas cenas, já que Moana não o leva em sua jornada para devolver o coração de Te-Fiti. Flashback da Matangi. Falamos sobre a importância do Nalo para a franquia, mas a Matangi também foi um grande destaque de Moana 2, o suficiente para ela também ter boas chances de marcar presença nesse remake, o que, se acontecer, possivelmente terá relação com aquele flashback sobre a origem do Maui que nós teorizamos. Algo que
poucos se lembram é que o semideus tem um passado com a Matange que não foi explorado em Moana 2, mas que realmente aconteceu. Vários fãs acreditam que eles até já viveram um romance juntos, ou algo semelhante, mas não tivemos cenas mostrando esse passado para descobrir a verdade. E é aí que o remake pode brilhar, nos mostrando através de um flashback como Maui e a Matange se conheceram. Já pensou ter sempre conteúdo novo sobre animações no seu feed? É só se inscrever no canal e ativar o sininho. Cakamoras. Outro elemento de Moana 2 que pode ser trazido para o remake do primeiro filme é a parceria entre Moana e os Cacâmoras. No filme de 2016, essas criaturinhas que se parecem com cocos são ameaças que a navegadora encontra durante sua jornada, mas ela acaba formando uma aliança com os Cacâmoras na sequência, ao descobrir que eles também querem acabar com a maldição do Nalo. Seria interessante se a parceria começasse mais cedo dessa vez, quem sabe depois da primeira batalha contra os Cacâmoras. Já pensou se dessa vez eles ajudarem a Moana a derrotar o Tamatoa para recuperar o anzol do Maui? Seria legal ver o caranguejo interagindo com as criaturas e, principalmente, levando uma surra delas. Parte 2. Falamos sobre várias coisas que podem ser adicionadas ao filme, mas aí surge uma questão. Se o remake realmente tiver tantas novidades, como toda a história da obra original vai caber nele? E a resposta pode ser justamente que ele será dividido em duas partes, cada uma adaptando metade da história do filme original e adicionando coisas novas. A primeira parte provavelmente teria o Tamatoa como vilão principal, e o clímax seria a batalha de Maui e Moana contra o caranguejo gigante, terminando com o semideus conseguindo recuperar o seu anzol mágico. A jornada para recuperar o artefato seria bem mais complicada nesta versão, com Tamatoa sendo uma ameaça ainda maior. Já a segunda parte seria o resto da jornada para devolver o coração de Te Fiti, em que Moana e seu amigo, interpretado por Dwayne Johnson, enfrentam TK, que é a versão corrompida da Te Fiti, caso você não se lembre. Só que essa segunda parte teria liberdade para adicionar muitas coisas, como a já citada presença do Nalo e de Matange. Aproveita e assiste também os 2 vídeos que deixamos na tela. Tenho certeza que você vai se divertir. Até logo!